Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas palestras em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E nesse momento, que possamos estar numa postura confortável, que possamos dedicar esse momento para nós, para o nosso crescimento espiritual, que possamos alimentar a nossa alma de boas vibrações, alinhar nossa mente, nosso coração com a espiritualidade superior, para que dessa forma possamos usufruir dessa palestra. Que as ideias, pensamentos, sugestões sejam bem aproveitadas e nos auxiliem em nosso crescimento espiritual. E dessa forma damos boas-vindas à nossa querida irmã Augusta Regina, que irá proferir uma palestra com o tema Renovação Mental. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. A minha saudação aos companheiros da COFA, Casa de Oração Francisco de Assis, onde tenho motivo de alegria e satisfação de estar falando sobre a doutrina de Jesus. Hoje, com um tema de grande importância para início de ano, onde nós estamos renovando as nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos. Vamos dar algumas dicas baseadas no Evangelho de Jesus, em livros similares sobre a renovação mental. Desejo a todos muita paz e que a gente possa realmente aproveitar das benesses do Evangelho. Lembrando que esse mês, no dia 15 de janeiro, nós estamos homenageando o Livro dos Médiuns, que é mais um aniversário de ano de lançamento. Então, este ano, 2024, comemoramos 163 anos de lançado, trazendo luz e esclarecimentos na área da mediunidade. Então, convido também a todos, quem já leu, que se aperfeiçoe, e quem nunca leu, que pegue para dar uma olhada, né? Tentar compreender, levar para o seu grupo, quando tiver dúvida, mas é de grande importância para a gente compreender, né, todo o esforço de Kardec quando ele trouxe esse livro sobre a mediunidade, que nos ajuda bastante. Então, vamos lá sobre a nossa renovação mental. Trouxe uma frase de Jesus, que nos diz muita coisa, né, no início do ano, que já estamos no 10º dia, mas temos muita estrada pela frente. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus trazendo para nós a mensagem de estímulo, e sabemos que esse grande mestre, esse nosso irmão maior, continua conosco, nos estimulando. E quando a gente pensa em renovação, nesse mundo em que a gente vive, algum tipo de renovação mental, emocional, psicológica, a gente lembra que o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, nos traz recursos extraordinários para nos ajudar nesse compromisso tão sério que é de mudança. As bases do transformar-se com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que ele é consequência inevitável, nos diz o nosso querido irmão Allan Kardec, né? Trazendo para nós essa assertiva, que com esse compromisso que tivermos nessa melhoria, nessa mudança, nós, consequentemente, vamos alcançar um progresso moral. E a gente sabe, quando a gente fala de mudança, a gente lembra da reforma íntima, né? Como fazer, onde fazer, né? Buscar os recursos do Evangelho, os recursos da prece,
para que a gente possa realmente, através de uma autoanálise, ver como nós estamos, recomeçando o ano nessa oportunidade abençoada que Deus nos está dando e ver como fazer da melhor forma, com amorosidade conosco, né? Nos perdoando, nos desculpando, não querendo alcançar tudo de uma noite para um dia, porque sabemos que tudo isso é um processo e que nós só vamos alcançar se tivermos perseverança. Então, essa reforma íntima não deve ocorrer a nível só de atitudes. É necessário também a gente modificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, disciplinar as emoções, controlar os desejos de um modo geral. E quando pensamos no nível em que nós nos encontramos, no planeta de provas e expiações, mas com todos os recursos para que a gente possa se modificar e alcançar um grau maior, a gente lembra que é necessário que a gente vigie nossos pensamentos, como recomendou Jesus. Quando algum pensamento mau aflorar nossa mente, vamos buscar o socorro da prece, que a prece nos auxilia de forma muito boa, muito eficiente. Então, quando nós conseguimos, a gente já sabe que vai realmente alcançar mais esse degrau de forma mais leve. Então, vencer o mundo, a gente sabe que é diferente de vencer no mundo, né? Nós somos filhos de Deus, somos criados na simplicidade e na ignorância, temos como meta atingir a perfeição, utilizando o nosso livre-arbítrio e o esforço próprio, contando com os mecanismos de apoio e segurança oferecidos pelo Pai Celestial. E como são esses recursos, como nós já falamos, né? A religiosidade, a espiritualidade, a prece, lembrando que os anjos guardiães estão sempre conosco, nos estimulando, nos ajudando a vencer mais essa etapa, esse desafio enorme que nós temos de querer mudar, de querer modificar, de ser melhor a cada dia, para nós e para todos que estão à nossa volta. Então, esse livre-arbítrio que traz para nós a condição da escolha, é que vamos realmente, através desse conhecimento, dessa sabedoria, tomar boas atitudes para que a gente consiga realmente alcançar o nosso objetivo maior. Então, a gente sabe que não existe privilégio no código divino, né? Cada um de nós vamos colher os frutos do que a gente tiver semeado e plantado. Então, se a gente tem como meta a nossa perfeição a ser alcançada, né? Todo esse roteiro da nossa existência deverá manter esse objetivo, uma vez que a paz que a gente sonha e a felicidade que a gente busca nasce do equilíbrio das nossas atitudes. Então, a gente vai pensando tudo isso, né? Pensando nesse contexto de como a gente vai fazer, de por que fazer, né? No início, a gente vai sentir muita dificuldade, porque o próprio Evangelho nos fala que toda ação nova, toda mudança, produz um impacto dentro de nós. Quer dizer, é muito fácil a gente querer que o outro mude, mas quando é para a gente mudar, a gente vai a passos de formiga. Então, é preciso que a gente refaça essas atitudes, esses pensamentos, para que daqui em diante a gente não vá sofrer as consequências dos mesmos erros, né? De atitudes que não deram certo, de atitudes que não colaboraram com o nosso estágio evolutivo, né? Que está nos puxando para as imperfeições, para os vícios. Então, a gente sabe que a perfeição absoluta é Deus, mas que nós podemos galgar
melhores, andar por melhores caminhos, nós sabemos que sim, nós temos condição. Nós somos filhos de Deus. Nós temos Jesus como nosso guia e nosso modelo. Nós temos amigos espirituais que estão conosco. Então, temos tudo o que precisamos para vencer. Então, nesse contexto, a gente não pode ignorar a importância que precisamos dar às prioridades que elegemos para a nossa vida, né? A gente para um pouquinho e diz, qual a prioridade da minha vida? É o meu trabalho material? É a minha família? É a minha religião, minha religiosidade, a minha espiritualidade? Mas a doutrina espírita nos explica, né? Que nós poderíamos evoluir através de três etapas, né? A espiritual, né? A moral, que a gente não pode deixar, e a intelectual. Então, numa reencarnação só, não tem como a gente evoluir e equilibrar os três. Mas se a gente pode fazer um pouquinho para cada um, isso já nos ajuda bastante. Muitas vezes a gente tem mais afinidade, mais condição de melhorar o moral, o intelectual fica um pouquinho atrás, mas é justamente para isso que é necessário uma análise. Como eu estou? Como eu preciso estar? Para caminhar melhor. Muitas vezes estamos tomando atitudes que nos trazem muito sofrimento e dor, né? Sofrimentos constantes. E aí a gente para. Deus não criou o sofrimento para nós. Os sofrimentos são consequências das nossas ações, das nossas más escolhas. Então, se a gente tivesse foco nessa melhora, a gente tem certeza absoluta de que vamos conseguir. Vamos sim. Essas conquistas e vitórias nesse mundo serão relevantes à medida que assegure prosperidade espiritual. Porque de nada adianta você estar aqui no mundo, conquistar toda a prosperidade material, mas espiritual. Se você nada conseguir, você vai desencarnar como um mendigo, né? Como um mendigo sem nenhuma bagagem para carregar. E a gente nunca é demais lembrar do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos traz a proposta e a assertiva de quando nos diz que o que levaremos daqui são as nossas qualidades morais, a inteligência, as qualidades morais. Então, sabemos que coisas materiais não vão conosco. Então, vamos focar no nosso espiritual. Vamos viver no mundo de acordo com esse mundo que nós estamos, mas sempre deixando a atenção, sempre deixando o tempo, oportunidade de crescimento espiritual, pois assim eu vou viver melhor. Eu vou ter a condição de viver em paz já desde já. Sem dificuldade e desafio, não. Não tem como a gente viver num mundo desse, de prova de expiações, sem dificuldades e desafios, porque ainda não merecemos tanto, ainda não alcançamos tanto. Merecemos, mas não alcançamos. Então, é preciso mais luta, é preciso mais renúncia, é preciso mais sacrifício para que você consiga realmente um patamar onde você consiga viver em paz. Apesar das dificuldades que você estiver vivenciando, mas que você pode realmente conquistar essa paz. É esse o objetivo a que a gente está se referindo. Então, essa afirmativa de Jesus sobre vencer o mundo informa a humanidade que a verdadeira batalha a ser ganha é aquela que travamos diariamente contra as paixões inferiores, que ainda nos fazem felizes, ainda nos arrasta para trás. E aí a gente novamente vai no Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos traz a assertiva e reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz para vencer as más tendências, as más inclinações.
que nós trazemos conosco, ou que nós adquirimos aqui. Então, essas tendências são muito fortes, principalmente quando colocamos como foco o progresso, quando colocamos como foto progredir, avançar. Então, isso incomoda tanto os encarnados quanto os desencarnados. Mas a gente não vai desistir, porque a gente vai conseguir uma condição de conforto e dizer para nós mesmos: é muito bom viver em paz, é muito bom, é prazeroso viver em paz, é prazeroso viver sempre em contato com Jesus. Não que a gente vai passar a vida inteira só orando, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos desenvolver, mas no sentido do emocional, do psicológico, em harmonia. Isso é possível sim. E a gente sabe que muitos vencem no mundo obtendo poder, glória, fortuna, né? Destaque, fama, prestígio e tanto mais coisas, né? Mas se perde moralmente por fazer uso de métodos sórdidos para alcançar os postos que carregam em mira. Então, gente, a gente pensa assim: de que vale, né? Ganhar o mundo e se perder espiritualmente, já nos diz o Evangelho, né? A gente não está aqui dizendo que a gente não merece o melhor, não merece o conforto, mas que não seja a prioridade da nossa encarnação, apenas isso, apenas coisas materiais que aqui vão ficar. Até hoje a gente não sabe, a gente sabe que ninguém levou nada, nem um grão de areia, né? O que a gente vai levar? Nossa inteligência, nossas qualidades morais, né? Isso aí a gente leva. E os conhecimentos adquiridos, isso aí a gente não pode esquecer dos conhecimentos. Então, vamos levar conosco, vamos adquirir conhecimentos que vão nos ajudar a ter uma vida tranquila, harmoniosa, com um coração cheio de paz, para ir vencendo os desafios a cada dia e nos tornar melhores. Então, às vezes, tem irmãos nossos que ostentam troféus, né? Para depois gemerem nas paragens do espírito. Porque, às vezes, esses troféus, essas vitórias que foram alcançadas com sofrimentos alheios, vai trazer muitos sofrimentos depois. Às vezes é comum a gente dizer assim: mas fulano faz tanta coisa, tanto mal, e nada acontece com ele. Mas você não tem noção se aquela pessoa deita e dorme. Não tem noção se aquela pessoa tem paz de espírito, né? E geralmente a gente é assim, muito prático em julgar e condenar os nossos irmãos. A gente vai orar por ele, para que ele desperte, para que ele realmente busque esses troféus, mas de uma forma diferente. Um troféu de progresso espiritual, de ter vencido a nós mesmos. Porque o maior inimigo que nós temos somos nós, né? Somos nosso orgulho, né? A nossa prepotência, né? A nossa forma errada, muitas vezes, de ver o nosso irmão julgando, condenando. E esse orgulho nos traz tantos outros vícios que a gente agora não vai enumerar, mas a gente sabe que está dentro de nós. Uns têm mais, outros têm menos, e isso só atrapalha a nossa caminhada e nos traz consequências funestas, e nos traz consequências infelizes. Melhor, então, a gente buscar trabalhar, né? Fazer essa renovação mental, aproveitar agora, às vezes você está em casa, você está de férias, você tem um feriado, que tal você aproveitar, tirar alguns minutos para pensar em você, fazer uma análise. Outro dia eu assisti alguma coisa que uma pessoa disse assim: eu peguei um caderno, uma folha de papel e fiz uma lista de um monte de coisas, de imperfeições minhas que eu precisava melhorar. Porque é muito fácil a gente colocar: eu sou ótimo, bom, caridoso, maravilhoso.
mas a gente não escreve, né? A gente é orgulhoso, a gente deixou de ser humilde para as pessoas, que a gente falou alguma coisa que magoou as pessoas. Então a gente vai fazendo aquela lista, dizendo, poxa vida, quanta coisa eu preciso me melhorar. E no final do ano você vai ver assim, poxa, se eu conseguir a metade, é mérito. Né? O que eu consegui ali tá bom. E eu achei bem interessante isso. Pessoas que ela não simpatizavam com ela também anotou e foi se trabalhando. Então, tudo está no Evangelho de Jesus, né? Como ele manda mais vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se só amardes a quem vos ama, que merecimento tereis? Nenhum, né? Porque é comum a gente amar os que nos amam. Mas quando se trata da gente amar aquele que nos machuca, que nos odeia, que fez alguma coisa contra nós, é que temos essa grande dificuldade. E é justamente para vencer isso que vem o Evangelho de Jesus, né? Vem a doutrina espírita que explica muito melhor, né? E a gente vai tentar compreender, a gente vai passar por cima do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para a gente compreender a singeleza e a verdade das palavras de Jesus. Por que seguir? Por que mudar? O que eu preciso para me dar um bem-estar, me dar essa felicidade que eu tanto almejo? Todo mundo quer ser feliz. Se a gente for fazer uma enquete, todo mundo vai dizer: o que é que você quer? Quero ser feliz, né? Todo mundo. E onde está essa felicidade? Essa felicidade está no momento que a gente procura vencer a nós mesmos e procura conquistar as coisas sem tirar a felicidade do outro e a alegria. Nos diz a doutrina espírita. Então, todas as vezes que você construir algo ou conquistar, é preciso que você não tenha prejudicado ninguém, não tenha causado prejuízos a ninguém. Aí é a verdadeira felicidade. E a gente vai compreendendo isso quando a gente vai adquirindo o conhecimento. Você buscar o grupo de estudos, né? Buscar o evangelho, se você não compreende ainda a doutrina e para os cursos básicos, você levar suas dúvidas para os grupos, você ler, porque hoje a gente não pode dizer que não tem os meios de aprendizado. Porque a internet está aí, você tem audiobook, você tem filme, você tem seminário, palestras, esclarecimento, o que você quiser a respeito da doutrina, com sites espíritas confiáveis, né, que tem isso. Não é que fulano disse e pensou, mas a gente buscar uma fonte confiável, onde você pode e deve aprender sobre a doutrina de Jesus. Então, ela vai fazer uma grande diferença na sua vida. E você vai ver, não é ninguém que vai dizer a você, não. Você vai ver que é a partir do momento que você se decidir a fazer essa renovação, essa melhora, o primeiro beneficiado é você, né? Então, às vezes, muitos de nós ainda faz os usos dos dias como se fosse o último, né? Uma vez perguntaram a pessoa assim, se você tivesse faltando 10 dias para morrer, para desencarnar, o que é que você fazia? Ah, eu ia aproveitar, eu ia viajar, eu ia fazer acontecer. Ninguém disse nunca que ia procurar aquele que estava lá encrencadinho, não estava falando, estava aquela história assim de mal um com o outro, né? Ou na família, ou amigos. E assim, vamos desfazer essas contendas, né? Então, nunca vai dizer que você vai procurar se melhorar, você vai abraçar alguém que você está com dificuldade de ter amizade, mas pensa primeiro nas coisas, né? Eu vou usufruir, vou viajar, vou fazer isso, vou comprar aquilo, porque a nossa condição agora ainda é essa, né? Mas essa condição pode mudar. Se a gente quiser, pode mudar. A gente tem o direito, o dever, né? Da gente passear, da gente ter o lazer, porque é necessário.
mas não que seja como fator preponderante para a nossa vida. Então, esses prazeres exagerados, né? A satisfação dos vícios, que muitas vezes as pessoas não conseguem deixar, isso nos leva a consequências ruins. Isso nos leva a consequências que fica de ano após ano, você não muda. Você não muda a vida, não muda a paisagem, você não muda o cenário, porque na sua mente continua a mesma coisa. Então, de nada adianta mudar o calendário se você não se propõe a fazer essa modificação. Porque a gente lembra que a primeira oficina que nós temos é a nossa família. São as convivências complicadas e difíceis que nós buscamos porque precisamos. E nós temos uma programação para reencarnar. Nós não estamos aqui aleatoriamente, ninguém caiu de paraquedas, então teve uma programação e eu precisei estar na família que eu estou, com as pessoas que eu estou agora. Né? Muitas vezes é complicado, às vezes quem sabe se o fator da complicação não sou eu. Né? Então, se eu já consegui algum entendimento, eu vou ajudar quem está na retaguarda, que ainda não conseguiu compreender. Eu vou dar a mão àquele, vê, meu irmão, vamos juntos entender melhor a doutrina de Jesus. Porque Jesus tem a solução para tudo. Nos mostra, né? Sem querer dizer que Jesus está aqui para salvar, porque não é bem isso, mas Jesus tem o caminho para nos mostrar, para que a gente possa utilizar nossa inteligência e sair da situação complicada, muitas vezes, que nós achamos, mesmo que foi criada por nós. Porque os espíritos do bem, nossos anjos guardiões, estão ali. Né? Buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Isso é realidade. Né? É uma maravilha. Jesus deixou isso tudinho aí para a gente. Olha que bom, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis. Isso é fantástico, isso é bom demais. Isso é a gente sentir que tem um colo, alguém para abraçar, para sentir e receber ajuda na mesma hora. Então, é muito interessante. Então, esse exemplo de Jesus em vencer o mundo, não a qualquer custo, né? Vencer no mundo, mas a gente se esforçar ao máximo, né? Para que a gente consiga essa vitória, né? Essa vitória é muito importante para nós, é muito importante, porque a gente sabe que as leis de causa e efeito estão aí, né? Para todos nós, né? Temos o planejamento reencarnatório que nós passamos, né? Que colocou tudo direitinho onde precisávamos, e a gente muitas vezes ainda fica, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Né? Mas a gente vai pensar que nós estamos passando o que estamos precisando. Né? Então, essa renovação das ações precisa coragem, perseverança, porque você começa e diz assim, pô, isso está muito difícil. Aí você começa, melhora um pouquinho, dá um passo para frente e dois para trás. Ah, não quero mais não, isso está muito difícil, vou deixar. Não, persevere, vai em frente, é assim mesmo. Quando você tenta se melhorar, vem convites, vem pessoas querendo te tirar da caminhada, tanto encarnados quanto desencarnados, mas você não vai desistir, porque você vai alcançar, né? O pódio está lá te esperando para que você alcance essa paz, para que você alcance esse bem-estar. Então, é muito interessante, né? A coragem para não abandonar o comprometimento com essa atitude, né? Perseverança. Essa perseverança, necessidade da repetição contínua e sistemática na correção dos desvios feitos no caminho da existência, né? Agora, por que eu devo perseverar? Por quê? Né? Perseverar para não insistir em se manter
na mesma situação, cometer os mesmos erros, né? Fazer as mesmas escolhas, comprometer com a mudança e perseverar nela, né? É esse o grande objetivo, justamente esse, né? Mesmo que se tenha de refazer os passos 1000 vezes, importa, recomece, recomece. Acredito que todos nós recebemos algumas mensagens assim, né? O ato de recomeçar é fantástico, tá? Eu deixei aquela caminhada para trás e vou recomeçar. Vou começar do zero, tá? Vou refazer aqui a minha caminhada de outra forma. Vou recomeçar de outra forma. Isso é interessante, né? Então, somos chamados a dar um teste, né? Daquilo que nós já aprendemos. Então, aí tem as armadilhas, né? Os testes para ver como é que nós estamos, que são as provas. Se a gente estuda, né, numa classe normal e a gente não faz prova, a gente não vai mudar o de curso, a gente vai continuar naquele. Então, as provas justamente é para ver a nossa situação, é como nós estamos. É muito interessante isso. Então, esse entendimento fraterno, a quem nos agride, a capacidade de perdoar e esquecer, né? Como estamos diante do ideal da prática amorosa que Jesus nos ensinou? Como é que nós estamos? Então, nessas palavras que a gente deixa aqui, esse estímulo, né? Para todos nós, inclusive eu, claro que todos nós estamos no mesmo patamar, que nós deveremos sempre rever as nossas ações, as nossas reações e nos melhorarmos para você alcançar, né? O pódio lá te espera, a condição de paz, de bem-estar, de harmonia interior, e você conseguir conviver melhor com as situações complicadas, né? Coragem para enfrentar os tropeços, as decepções, né? Sair da acomodação, não achar que já fez muito, avançar na senda do progresso, não estagnar nesse momento renovador. E a gente vai, assim, identificando nossos sentimentos malsãos, iniciando a tarefa de renovação, né? Então, não se desequilibrar, procurar não se decepcionar quando você errar e ter que recomeçar, e procurar Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ele disse, afirmou e está conosco, está conosco. Então, é de grande importância a presença de Jesus na nossa vida, e com a doutrina espírita que nos traz melhores informações, a gente vai conseguir sim, a gente vai conseguir vencer. E você vai chegar no final desse ano, você até pode fazer aquela listinha, né? Aquela listinha básica, e dizer assim, poxa vida, quanto eu conseguia, não imaginei que eu podia conseguir tanto. Mas pode fazer uma lista mental também, dizer, olha, aquela situação que eu não consegui resolver até hoje, eu vou resolver agora. E aí você começa a desculpar, a orar pela pessoa, de repente você já consegue até ajudar. Quando você vê, você já perdoou. Você já tirou aquela pedra que está dentro, que está nas suas costas, aquele peso que você está carregando. Então, a gente procura a doutrina, procura Jesus, e está tudo bem, está tudo maravilhoso. Então, a gente espera que vocês tenham compreendido a nossa mensagem e que a gente realmente procure essa renovação, que isso só nos faz felizes, nos torna mais alegres, mais gentis, porque quem é feliz, quem faz o bem, só vai conseguir o bem. Tudo no universo a gente dá e retorna para a gente. Então, se a gente planta o mal vem para a gente. Se a gente planta o bem virá, sim. Então, que Jesus Cristo derrame as bênçãos sobre todos vocês, abençoe, dê força e coragem para que possam
nessa caminhada, fazer essa reviravolta interior, íntima, interna, e que possa melhorar cada vez mais, porque o nosso futuro é o progresso. Todos nós vamos progredir. Vamos só acelerar um pouco mais nosso passo para que as próximas reencarnações sejam mais leves, sejam mais tranquilas. Que Jesus Cristo nos dê a sua paz, para que a gente se fortaleça e continue nessa senda evolutiva. Muita paz, muito amor no coração. Muito obrigada. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra. Muito obrigada, Augusta, e todos que estão nos acompanhando. Não esqueçam de curtir e compartilhar essa palestra para que ela alcance cada vez mais pessoas. Muito obrigada. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.